partir de um determinado princípio. Por exemplo, queijo e vinho. O que lembra? Queijo e vinho você faz que estação? Inverno, ok. Inverno te lembra que cores? E aí você vai montando, na verdade, um projetinho. Pequeno, mas é um projetinho. E de lá você vai falando, queijo e vinho combina com cristal? Vocês acham? Não. Eu não usaria. Não, eu acho que uns copos. Ah, sim. Mas foi de travessas, acessórios. Eu iria para o rústico, para madeira, para o vinho, né? Eu pensei na... Vai pegando a casa que vocês tiverem. Acessórios, objetos de madeira, palha, vime. Porque também são objetos que eles falam entre eles, né? Esses acessórios, eles conversam entre eles. Velas, muitas velas. Porque a vela cria um ambiente acolhedor e intimista. Então nessa casa, por exemplo, a última coisa que eu fiz depois que eu fiz toda a montagem com ela, que ela viu que ela tinha absolutamente tudo e que ela tinha uns pratos maravilhosos que ela trouxe Salvador, rusticão de barro, nunca usei. Falei, mas vai usar agora, então vamos colocar na mesa. E por aí afora nós fomos fazendo, eu falei, agora nós vamos ver a iluminação. E o bacana é que ela tem essa iluminação moderna, então a gente baixou todas as luzes e enchemos a casa de vela. Então desde a hora que a pessoa entrasse, e as velas nos tons. Então dela, particularmente, ela tinha vermelho e amarelo, aí ela comprou mais umas duas e completamos. Bom, os tecidos rústicos, qualquer tecido rústico, tá? Eu hoje não usei um rústico, vocês vão ver, vocês vão olhar, mas tá dentro do tema. São aquelas folhas de outono, né? Aquelas folhas e os tons também. Então eu acho que deu se você olha a mesa, deu uma harmonia e você fecha com isso. Mantas, vai falar, Célia, vou usar manta na mesa? Eu já usei uma manta que eu ganhei do meu filho. Ele mora fora do Brasil e mandou pra mim uma manta maravilhosa, dessas de tricô, sabe que a gente... Aí tem até... Exatamente. E uma manta que eu não usava pra dormir, óbvio. E eu coloquei e joguei na mesa. Porque a toalha não precisa ser colocada. Você pode jogar como eu fiz hoje. Eu peguei um tecido, gente, que tá aí embaixo. Na verdade eu queria ter mandado fazer os trilhos, bababá, mas enfim, não deu pra ela fazer. Eu falei, me dá o tecido que eu comprei. Não tem problema. Então você cria na hora, não precisa criar problema, criar e ficar nervosa porque eu não tenho, mas eu tinha me proposto que tinha que ser, não deu certo, vamos pegar. Então eu peguei aquele tecido, enfiei dentro da cesta e fui jogando na mesa. Tá? Então você as pontas. Exatamente, esconde, né? Onde não tem a base. Eu estou contando para vocês verem que não tem que ser uma coisa especial, alguma coisa eu tenho que mandar fazer na costureira, não. Foi até a 25, achou um tecido bacana, compra o tecido, amarra o tecido, já fiz muita amarração, muita. Dá um nó no tecido, joga o tecido por cima de um outro tecido, enfim. Utilize o que vocês tiverem. Disponibilize pratos, garfos e facas de sobremesa para compor a mesa. Vamos ser bem prática. Hoje em dia não tem mais aquela história de ter 200 mil empregadas e de receber... É ou não é, gente? Então acho que se no final você prepara, você compra, você prepara, você arruma a mesa, você recebe e você lava. Se você não tiver uma empregada lá para te ajudar, ou a tua faxineira que você dá um extra. Então a gente tem que ser prática. Você tem que fazer de tal forma que o teu convidado, primeiro, ele se sinta acolhido, tá? Segundo, que tudo esteja à mão. Ai, e o bolo? Onde eu vou pôr o bolo agora? Não, pensa tudo antes, por isso que é um projetinho. Já disponibilize os pratos de tal forma, normalmente você coloca os pratos primeiro, porque a pessoa, você já pensa que a pessoa vai, pega o prato, né? Disponibilize o prato, depois os garfos, depois, e vai indo, tá? De tal forma que ela dê um passeio pela mesa, se é um buffet. Eu também acho que particularmente mais de 8 pessoas é melhor um buffet. Você disponibiliza tudo lá. Pensem também, não adianta nada, a mesa tá maravilhosa com uma comida que não seja prática, você vai ter que ficar o tempo inteiro lá na cozinha, mexendo em tudo. Façam coisas práticas, de tal forma que a mesa tá linda, mas a comida tá ótima também. Não adianta nada, né? A mesa tá maravilhosa e servir o macarrão frio. Fica péssimo. No caso do queijo e vinho, decanters, que é legal você colocar, né, o vinho tinto, né, para ele dar uma descansada, e identificador de taça. Tive os queijos inteiros, identifique cada um com os nomes. Sério, o que é esse aqui? Sério, o que é isso? Eu também já parti desse princípio. Eu faço festa lá em casa, eu identifico tudo. Sanduichinho, mini sanduichinho. Véspera. Compramos tudo ontem, viu, meninas? Eu não. A Gi que foi comprar. E mantidos refrigerados em sua embalagem original. Se não tiver na embalagem original, para ele não ressecar, né? Caso não tenha, filme plástico. E geladeira, não freezer. Tá? Geladeira.
Não congele os queijos para não alterar o sabor, o aroma e a textura, porque altera. Tá? Os queijos mais firmes devem ser retirados da geladeira de 1 a 2 horas antes de servir. Pelo menos 2 tipos de pães. E evite pães com tempero forte, porque vai alterar completamente o que você vai estar oferecendo, né? Então, normalmente, você pode optar baguete, pão italiano, ciabatta, torradinha e qualquer outro pão que vocês acham que seja interessante. Mais ou menos é isso, 150 gramas de queijo por pessoa. Oferecer no mínimo 4 tipos de queijos diferentes. Amarelo, qualquer tipo amarelo, qualquer tipo de queijo, branco, gorgonzola, que é aquele queijo mais forte, provolone, por exemplo, tá? Então escolham nas categorias, depois vocês vão ver, vai estar bem especificado, o que vocês querem, escolham e esses 4 tipos eu acho que é excelente. Normalmente nas tábuas, colocar os 2 que se combinem, por exemplo, camembert com brie combina pra caramba, então põe junto na mesma tábua, tá? 2 taças grandes de vinho por pessoa, cheias até a metade ou um pouquinho menos, não é cheia até. Então o cálculo é esse. Tirar uma dúvida? Pois não. E as pessoas que não bebem, o suco de uva altera muito o sabor do queijo? Não altera, mas a gente tem o açúcar, né? Entendeu? Não é bacana, por isso que a gente fala que você deve sempre oferecer só a água com gás e sem gás, tá? Super. Isso também depende muito, mas também eu acho muito desagradável você falar com um convidado, olha, eu não servi o suco porque não usa. O refrigerante tem muito açúcar. Só que hoje em dia tem uns vinhos, tem uns sucos de uvas que são sem conservantes, não sei o quê, e são super naturais. Então, se isso altera o sabor ou não. Então, a gente parte do princípio assim, altera o sabor? Altera, mas o meu convidado gosta. De reunião, seja ela pequena ou um evento grande, se você sabe quem você está convidando, você conhece os seus convidados, que tal a gente também agradar os convidados, né? Quer dizer, o objetivo não é esse, né? Que frequenta a sua casa, um grupo que você também frequenta, que você acaba muito convivendo e sabendo do gosto. E acho muito, entre uma regra, tá? E um agrado para um convidado, eu sou mais do agrado do convidado. Dor de vinhos tem que fazer curso, sommelier, não é meu objetivo. Meu objetivo é receber meus convidados. Então, eu olho o vinho que eu acho que é bacana, e um preço bacana, e aí eu vou mais ou menos por isso. Que você precisa ter um branco e um tinto. Você agrada aos paladares e combina com os vinhos que você está oferecendo, né? A harmonização de queijo e vinho é tradicional, e por ser um produto isolado, só o vinho, a combinação pode parecer mais fácil, mas não se engane. Principalmente quanto aos queijos fortes, que geralmente matam os vinhos. Vamos então nos ater às seguintes regrinhas básicas. E uma combinação que deve seguir textura e o sabor. Quanto mais duro for o queijo, por exemplo, o parmesão, mais tânico pode ter o vinho. O que é esse tânico? É aquele vinho que ele amarra, né? Quanto mais cremoso o queijo é, mais acidez o vinho deve conter, para você poder estar dando aquela contrabalançada. Vinhos doces ou generosos, tais como Sauternes, Porto ou Madeira, acompanham bem os queijos azuis. Queijos azuis é o gorgonzola, né? O queijo azul é aquele que tem aquela, que parece um mofo, né? Mas não é. Então, esses daqui acompanham o gorgonzola, pois equilibra a pungência desse. O Roquefort cai bem com o Sauternes, o inglês Stilton faz combinação clássica com o Porto e o gorgonzola combina com tintos potentes. Os brancos leves e aromáticos combinam com queijos de massa mole, tal como fresco de cabra, que agora a gente está comendo muito aqui, né? É uma coisa mais comum. E a ricota. Você pode combiná-los com chardonnay, por exemplo, um Riesling ou chardonnay, rosé ou tinto. Jovens e frescos, como o Beaujolais francês e o italiano Bardolino. Fruta seca, os queijos, ó. Mas é mentira. Mas é pra comer? É pra comer. Aqui os tipos de queijo.